Olá, irmãos, seja muito bem-vindo ao canal Escola Bíblica. O meu nome é Vitor e no vídeo de hoje eu quero estudar com vocês aqui sobre um assunto que o apóstolo Paulo vai chamar na sua carta aos Efésios de o mistério de Deus. Sim, nós vamos estudar hoje aqui sobre a igreja como corpo de Cristo. E aproveitando também, claro, nós vamos acabar falando também sobre as duas casas de Israel. Esse já é um assunto que eu já quero trazer aqui no canal já há um tempo. E eu vou aproveitar esse estudo de hoje sobre a igreja como corpo de Cristo para trazer aqui, para começar a trazer, aliás, no canal, esse assunto sobre as duas casas. Esse vídeo aqui, ele vai em especial, primeiramente, para os jovens da Igreja Batista da Graça, que é a igreja onde eu congrego aqui em Contagem, porque a gente estava tendo um estudo lá na classe de jovens da Escola Bíblica, onde a gente estava estudando sobre a igreja como o corpo de Cristo, tá? Lá nessa aula eu apresentei para o pessoal lá algumas diferenças sobre como o apóstolo Paulo vai tratar o corpo de Cristo na sua carta aos Coríntios e como ele vai tratar também na sua carta aos Efésios. Tem uma pequena diferença ali, a gente viu isso brevemente também lá na classe, lá na sala de aula. E lá eu comecei a falar também sobre essa questão das duas casas de Israel, porque, querendo ou não, esse assunto, quando você vai falar sobre a igreja como um corpo de Cristo, quando você vai tratar sobre o povo de Deus como um todo, você acaba esbarrando aqui nesse assunto sobre as duas casas de Israel. E eu quero trazer esse assunto aqui hoje no canal porque, claro, em duas aulas ali não dá tempo da gente tratar tudo que se deve sobre esse assunto. Então eu resolvi fazer um vídeo aqui para a gente poder tratar mais sobre esse assunto, tá? Então, ele vai em especial para os jovens da Igreja Batista da Graça, mas se você, que já me acompanha aqui no canal já há um tempo, achou esse assunto interessante também, então pode ficar aqui com a gente, que esse assunto também vai ser muito bacana. E esse assunto, galera, ele é muito importante, ele é muito bacana para a gente poder destravar várias profecias na Bíblia. Destravar no sentido que eu falo que a gente passa a entender mais as profecias, a entender mais o que os profetas querem falar, para quem eles estão falando, enfim, o seu público-alvo ali, até onde está chegando essa profecia, quando a gente passa a entender um pouco melhor esse assunto das duas casas de Israel, tá bom? Então, se você já gostou desse assunto, peço que você já deixe aqui embaixo o seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito e bora lá estudar. Tá? Eu preparei aqui um pequeno material aonde eu vou passar aqui alguns slides sobre esse assunto, tá bom? E claro, eu não pretendo tratar tudo aqui em um único vídeo. Esse estudo, eu vou dividir ele em alguns vídeos. Provavelmente eu vou fazer ali entre umas 4 a 5 partes, mais ou menos. Eu não pretendo demorar muito mais do que isso, tá? Mas já aqui vocês vão ver como é que vai ficar a divisão desse estudo, tá bom? Então, para a gente começar a falar sobre a igreja como um corpo de Cristo, claro, igual eu já falei aqui na introdução, o apóstolo Paulo ele vai chamar isso aqui de o mistério de Deus. Porque isso aqui é um mistério, é como Deus ele foi costurando ao longo da história a história do seu povo. Começou lá com Israel. E hoje a gente sabe que a igreja ela faz parte do corpo de Cristo. A igreja ela é o corpo de Cristo, tá? Mas como assim? Como que a igreja é o corpo de Cristo? Será que Deus abandonou então Israel? Será que Deus não tem mais um povo Israel e passou a ter somente nós, cristãos, Como é que fica isso? Será que Deus abandonou aquele povo e agora é só a gente? Será que ainda são os dois? Será que Deus tem dois povos, tem só um? É isso que Paulo vai chamar aqui de o grande mistério de Deus, tá? Como que Deus ele vai incluir os gentios no seu povo. Que Deus ele vai falar que todos nós somos povo de Deus, E Ele é o nosso Deus. Então Deus ele tem um único povo e o apóstolo Paulo vai nos ensinar aqui pelas suas cartas como que Deus foi costurando a história para incluir os gentios no chamado povo de Deus, tá? O mistério de Deus. Para a gente começar então aqui, a gente vai ler rapidamente aqui um texto que está lá em Efésios, capítulo 3, versículo 6. Lá o apóstolo Paulo fala assim, o mistério é que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Então aqui a gente já mata,
uma possível interpretação de que Deus tem dois povos. Porque aqui Paulo mesmo fala, nesse capítulo 3 aqui, Paulo vai falar que pelas coisas que ele escreveu brevemente, lá nos capítulos 2 e 1, a igreja poderia entender a compreensão de Paulo acerca do mistério de Deus. E ele fala aqui, esse mistério é que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Ora, que mesmo corpo é esse? Né? Se Paulo está falando que os gentios são membros do mesmo corpo, então quer dizer que já existia um corpo. E esse corpo, ele começou com Israel e Deus incluiu então os gentios para serem membros desse mesmo corpo, tá? Para que a gente possa ser coparticipantes de todas as promessas que Deus fez para Israel. E nós vamos ver isso aqui, continuando o texto. Olha só o que Paulo fala lá no capítulo 2, um capítulo antes desse versículo que a gente acabou de ler ali. Ele vai falar assim, Efésios 2, do verso 11 ao 17. Ele fala assim para nós, portanto, lembrem-se que no passado vocês eram gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisão, que é feita na carne por mãos humanas. Naquele tempo vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranho às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz. De dois povos, Ele fez um só, e na sua carne derrubou a parede da separação que estava no meio, a inimizade. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si uma nova humanidade, fazendo a paz e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. E quando veio, Cristo evangelizou paz a vocês que estavam longe e paz também aos que estavam perto. Bom, aqui Paulo ele faz uma interpretação de vários profetas, tá? Ele vai fazer uma interpretação aqui da lei de Deus, das promessas que Deus fez para Abraão, tá? E Paulo vai entender que Deus, através dos profetas também, ele vai estender essa promessa dele para os gentios. Olha só o que Paulo fala aqui, Paulo tá escrevendo essa carta aqui aos irmãos da cidade de Éfeso, ou seja, eles são gentios, tá? São como nós, cristãos, nós somos gentios, nós não somos de sangue descendentes de Abraão, nós não somos israelitas, tá? Nós somos todos gentios. Mas olha o que Paulo fala aqui, no passado vocês eram gentios na carne, né? Vocês eram separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa. Então repara que Paulo fala acerca de dois tempos aqui. No passado, nós gentios éramos separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa. Tá? Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz. Então Paulo fala aqui de dois tempos. Que no passado nós éramos estranhos, separados, e agora nós fazemos parte da comunidade de Israel, por meio de Cristo. Tá? Porque Deus, de dois povos, ou seja, judeus e gentios, israelitas e gentios, né? De dois povos, ele fez um só. Então Deus ele vai fazer um povo só aqui. E na sua carne ele derrubou a parede da separação. Olha só, e aqui embaixo ele fala que ele reconciliou, né, ambos, ou seja, judeus e gentios, em um só corpo, tá? Com Deus. Irmãos, aqui a gente já tira aquela ideia de que o corpo de Cristo, né, ele é dividido em dois. De que, não, Deus tem um povo Israel e Deus tem o povo a igreja. São dois povos separados, tá? Não é bem assim que Paulo tem o entendimento acerca do povo de Deus. Paulo ele entende o povo de Deus como sendo um povo só, porque Cristo ele tem um só corpo, ele é o cabeça de um só corpo. Tá? E nós vamos ver aqui também ao longo desse estudo aqui, que até a promessa, né, de fazer um corpo já foi dada para Israel lá no passado. Deus falou para Israel por meio do profeta
Oséias, que eles constituirão sobre si uma só cabeça. Ou seja, Deus já começou lá atrás a falar para Israel que eles formariam um corpo e teriam sobre si uma só cabeça, que a gente, né, estando já aqui à frente da história, nós já sabemos que essa cabeça é Cristo, tá bom? Bom, rapidamente, como é que vai funcionar aqui esse estudo? Tá? Então nós lemos aqui uma pequena introdução do que Paulo fala lá em Efésios, que ele vai entender que esse povo de Deus ele é o mistério de Deus, tá? Mas nós vamos seguir aqui, eu decidi dividir esse estudo em 4 partes. Igual eu falei no início, eu devo dividir em 4 ou 5 vídeos, não quer dizer que vai ser um vídeo por parte, tá? Mas eu quero falar aqui em 4 partes desse estudo. Primeiro nós vamos falar sobre as promessas. Nós vamos entender aqui quais foram as promessas que Deus fez desde Abraão com relação a formar um povo, tá? Nós vamos entender essas promessas de Deus para que a gente possa então depois falar um pouco sobre o reino de Israel, porque uma vez que Deus fez promessas aqui para o povo, tá? Aliás, Deus fez promessas para Abraão lá no início. Abraão ainda era apenas uma única pessoa, né? E dele Deus fez um reino. Deus fez o reino de Israel. Só que a partir desse reino aqui, chega um determinado momento na história que Deus decide dividir esse reino em 2 partes. E aí nós vamos estudar aqui, quando a gente chegar nessa parte aqui, nós vamos estudar sobre essa divisão do reino e qual que era o propósito de Deus de ter dividido esse reino. Depois dessa divisão desse reino, Deus vai falar por inúmeros profetas, tá? Por toda a sua palavra, sobre uma promessa de restauração desse reino. Então, Deus ele dá a promessa para Abraão e forma um reino. Esse reino ele divide em 2 e depois ele promete restaurar de novo esse reino, tá? Aí nós vamos entender essa restauração também que está lá nos profetas e depois nós vamos entender de novo aqui qual que é o cumprimento dessa restauração desse reino aqui e das promessas que Deus fez aqui lá no início. Nós vamos entender por que Deus fez promessa, por que ele dividiu o reino, por que ele prometeu restaurar um reino que ele mesmo dividiu, né? Nós vamos entender todo esse cumprimento dessas profecias aqui, lá no final, aonde nós vamos ler de novo ali, nós vamos ler Efésios, nós vamos ler Gálatas, nós vamos ler Romanos, tá? Romanos capítulo 9, capítulos 9, 10 e 11, tá? Que muitos irmãos calvinistas ali, né? Eles usam Romanos 9, e pensam ali que Deus está falando ali sobre uma eleição, como se Deus estivesse decidindo quem vai ser salvo e quem não vai, quem vai para o inferno, quem vai para o céu, e usam Romanos 9 para isso, mas não, galera, Romanos 9 ele é um capítulo maravilhoso da Bíblia, tá? Que ele não está tratando ali de uma eleição onde Deus está determinando quem vai ser salvo e quem não vai, quem vai para o inferno, quem vai para o céu, nada disso. Romanos 9 ele está tratando sobre o seu povo. Tá? Quando a gente lê desde o início, Romanos 8, 9, 10 e 11, a gente pega o contexto inteiro ali, nós vamos entender o cumprimento dessa profecia. Tá bom? Mas isso nós vamos fazer lá no final. Porque primeiro, eu quero passar com vocês aqui então sobre as promessas. Sobre as promessas que Deus fez para Abraão, nós vamos começar lendo então aqui Gálatas, capítulo 3, o versículo de número 8. Olha o que Paulo fala aos Gálatas. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria os gentios pela fé, pré-anunciou o Evangelho a Abraão, dizendo, em você serão benditos, serão abençoados todos os povos. Repara que o apóstolo Paulo ele entendeu que a promessa que Deus fez para Abraão de abençoar todos os povos, essa promessa ela vai se cumprir também nos gentios. Tá? Porque, ora, se uma vez que Deus promete a Abraão que por meio dele, né, vai abençoar todos os povos e não somente um povo, então isso inclui Israel e todo aquele que não é Israel na carne, ou seja, nós, os gentios. Então Paulo ele entendeu que essa promessa que Deus fez para Abraão encaixa e se cumpre aqui nos gentios. Tá? Então vamos voltar um pouquinho nessa promessa aqui, vamos entender como é que Deus fez essa promessa lá para Abraão. Tá bom? Lá em Gênesis, o capítulo de número 12, o versículo 3, a hora que Deus ele chama, né, Abraão para sair ali da região de onde ele está, para sair da terra onde ele mora e levar Abraão e iniciar com Abraão uma peregrinação pelo deserto até chegar ali
na terra que Deus promete entregar a Abraão, tá? E aí, naquele contexto, Deus fala o seguinte: abençoarei aqueles que o abençoarem e amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Essa aqui é a primeira vez que Deus fala para Abraão que em você, né, em Abraão, serão benditas todas as nações da terra, todas as famílias da terra, aliás, tá? E aí, quando a gente vai andando mais um pouquinho aqui na Bíblia, lá em Gênesis 22:18, Deus mais uma vez vai falar com Abraão. Ele vai falar assim, ó: na sua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque você obedeceu a minha voz. Nesse contexto aqui de Gênesis 22:18, é onde Deus ele diz para Abraão, né, levar o seu filho Isaque para ser sacrificado ali. Então, Deus ele fala para Abraão levar o seu filho Isaque para ser sacrificado no monte, e Abraão ele obedece à voz de Deus. Só que aí, claro, né, gente, aqui a gente tem que ler todo o capítulo aqui, né, toda a história. Deus não permitiu que Abraão sacrificasse o seu filho, tá? Não era isso. Mas Deus estava provando ali o coração de Abraão e vendo se Abraão realmente tinha Deus como o mais importante de todas as coisas. Claro que assim, né, isso é um resumo, tá? Isso não era só isso que estava em jogo ali, né, que estava em xeque, tá? Mas ali você cabe ler aqui o capítulo inteiro, que você vai ver ali que Deus não permitiu que Abraão sacrificasse o seu filho Isaque, mas Deus estava provando sim o coração de Abraão. E porque Abraão obedeceu à voz do Senhor, então Deus mais uma vez reafirma a promessa que ele faz para Abraão. Ele fala: na sua descendência serão benditas todas as nações da terra. Todas as nações. Não são algumas nações. Todas as famílias. Não são algumas famílias. Serão todas. Vamos lá. Futuramente, Deus vai passar essa promessa para Isaque, tá? Então, Abraão ele teve um filho, né? Na verdade, dois, né? Abraão teve primeiro um filho chamado Ismael, que é o primogênito ali de Abraão. É justamente o contexto, né, que Paulo vai tratar lá em Romanos, né, quando ele fala sobre primogenituras. Ele vai descendo ali dos primogênitos e vai falar: Deus não escolheu o primogênito, mas escolheu outro filho, né? Então, beleza. Aí Abraão então teve dois filhos ali inicialmente. Ele teve Ismael e Isaque. Só que a descendência da promessa seria considerada a partir de Isaque. E aí Deus ele vai repassar essa mesma promessa que ele fez para Abraão para Isaque. Lá em Gênesis 26, capítulo 4, olha o que ele fala para Isaque: multiplicarei a sua descendência como as estrelas dos céus, e a ela darei todas essas terras. Na sua descendência serão benditas todas as nações da terra. Então você repara aqui, né, você pode ver que Deus está passando essa promessa que ele fez para Abraão para o seu filho Isaque. E posteriormente, essa promessa vai passar também para Jacó. Jacó que é filho de Isaque. E Deus vai passar também essa promessa para Jacó. Mas olha só o que Deus fala para Jacó. Gênesis 28:14. Fala assim, ó: a sua descendência será como o pó da terra. Você se estenderá para o oeste e para o leste, para o norte e para o sul. Em você e na sua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Então você repara que aquela promessa de Deus de bendizer, né, de abençoar todas as famílias da terra, ela vai passando desde Abraão até chegar no seu filho Jacó. Tá bom? Além disso, tem uma outra promessa que Deus faz também aqui, que Deus ele promete para Abraão o seguinte, que a sua descendência ela vai ser como o pó da terra. O pó da terra e as estrelas dos céus. Irmãos, não vai dar tempo de eu falar agora aqui nesse vídeo, né, sobre a descendência como o pó da terra, como estrelas dos céus, né? Porque isso vai falar sobre questões ali espirituais, questões terrenas. Mas eu ainda quero trazer então um outro estudo para a gente falar sobre essa descendência, como o pó da terra e como as estrelas dos céus. Mas nós vamos passar rapidamente aqui sobre essas promessas que Deus fez também para Abraão, Isaque e Jacó, tá bom? A descendência será como o pó da terra. Gênesis 13:16. Farei a sua descendência como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, então será possível também contar os seus descendentes. O que Deus está falando aqui? Abraão, a sua descendência vai ser tão numerosa que ninguém
vai poder contar. Vai ser uma descendência incontável. Incontável. Só por aqui, irmão, já dá para a gente ver que a descendência de Abraão não se limitaria apenas àqueles que seriam do sangue de Abraão, tá? Assim como Paulo interpretou o texto de que em Abraão seriam abençoadas todas as nações, ele interpretou que a descendência de Abraão eram todos aqueles que teriam a mesma fé que Abraão teve. Tá? E é nisso aqui que Deus está fazendo a promessa para Abraão, que ele terá uma descendência incontável. Tá bom? E a mesma promessa que a sua descendência será como o pó da terra, Deus ele passa também para Jacó, que é o neto de Abraão. Lá em Gênesis 28:14, olha só o que Deus fala para Jacó. A sua descendência será como o pó da terra. É aquele verso que a gente acabou de ler, né? O iniciozinho dele. A sua descendência será como o pó da terra. Então a gente vê que essa promessa de fazer a descendência inumerável como o pó da terra, né, incontável como o pó da terra, ela passa de Abraão e ela chega até Jacó, tá bom? E como eu falei, Deus ele também promete a Abraão que a sua descendência será como as estrelas dos céus. Aqui fala sobre uma descendência, irmão, celestial, uma descendência espiritual, tá? Gênesis 22:17. Certamente abençoarei e multiplicarei a sua descendência como as estrelas dos céus. Então, ao mesmo tempo que Deus promete para Abraão uma descendência como o pó da terra, o pó desta terra, ele promete para Abraão também uma descendência como as estrelas do céu. E essa promessa, ela chega até Isaac, lá em Gênesis 26, capítulo 4, onde Deus fala assim para Isaac: multiplicarei a sua descendência como as estrelas do céu, e a ela darei todas essas terras. Tá? Então a gente vê que essas promessas estão passando ali de pai para filho. E até uma outra promessa que Deus fala também para Abraão é o seguinte, que Abraão ele vai ser pai de uma multidão de nações. Então aqui a gente já vê também que Deus ele promete para Abraão não apenas uma nação, não apenas Israel, né, como a gente entende, mas ele promete a Abraão uma multidão de nações. Olha o que Deus fala para Abraão lá em Gênesis 17, dos versículos 4 até o 7. Fala assim, ó: quanto a mim, esta é a minha aliança com você. Você será pai de muitas nações. O seu nome não será mais Abrão, e sim Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações. Farei com que você seja extraordinariamente fecundo. Grave isso aqui. Deus vai fazer que Abraão seja extraordinariamente fecundo. De você farei surgir nações, no plural, e reis procederão de você. Estabelecerei uma aliança entre mim e você e a sua descendência, no decurso das suas gerações. Aliança perpétua, para ser o seu Deus e o Deus da sua descendência. Então você repara que Deus está prometendo ser o Deus de Abraão e o Deus da sua descendência, mas a descendência de Abraão vai ser quem? Muitas nações. Então Deus não vai ser o Deus apenas da nação de Israel. Tá? Começou como Deus da nação de Israel, mas a promessa de Deus é que ele vai ser Deus de muitas nações. Tá bom? E grave isso aqui que eu falei. Ó. Deus ele prometeu que Abraão seria extraordinariamente fecundo. Isso aqui vai ser importante para a gente entender uma promessa que Jacó vai dar para os seus filhos lá na frente. Tá? Essa promessa de multidão de nações, ela chega até Jacó. Olha só o que Deus fala para Jacó lá em Gênesis 22, do versículo 1 até o 4. Ele fala assim, ó: Isaac chamou Jacó e, dando-lhe a sua bênção, lhe ordenou, dizendo: não escolha uma esposa dentre as filhas de Canaã. Levante-se e vá até Padã Arã, a casa de Betuel, pai de sua mãe, e tome lá por esposa uma das filhas de Labão, irmão da sua mãe. Que o Deus Todo-Poderoso o abençoe e faça com que você seja fecundo e multiplique para que você venha a ser uma multidão de povos. Que ele lhe dê a bênção de Abraão, a você e a sua descendência, para que você possua a terra de suas peregrinações, concedida por Deus a Abraão. Então você vê que Isaac, tendo em mente as promessas que Deus fez para o seu pai Abraão, ele vê o seu filho Jacó e passa essas promessas
para o seu filho Jacó. Que o Deus Todo-Poderoso faça com que você seja fecundo e que você se multiplique e venha a ser uma multidão de povos. Tá? Que ele dê a bênção de Abraão. Então Isaac está fazendo exatamente isso. Tendo em mente a bênção que Deus deu para Abraão, tá? E transferindo ela para o seu filho Jacó. E essa promessa também de multidão de nações continua com Jacó lá em Gênesis 35, dos versos 9 a 11. Depois que Jacó havia retornado de Padã Arã, Deus lhe apareceu outra vez e o abençoou. Deus disse a ele: você se chama Jacó, mas o seu nome não será mais Jacó. O seu nome será Israel. E lhe deu o nome de Israel. E disse-lhe mais: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Seja fecundo e multiplique-se. Uma nação e multidões de nações sairão de você, e reis procederão de você. Olha só uma coincidência, né? Entre aspas. No mesmo contexto aqui, onde Deus está mudando o nome de Jacó para Israel, é o mesmo contexto onde Deus está prometendo, né, para Jacó que ele vai ser fecundo e que ele vai ser pai de uma nação, Israel, e uma multidão de nações, os gentios. Tá? Agora, como que uma multidão de nações vai sair de Jacó? Porque Jacó ele é filho de Abraão, então dele vai sair Israel. Certo? Nós vamos entender isso aqui no cumprimento da promessa de Deus quando a gente passar por todos aqueles 4 tópicos que eu comentei com vocês mais cedo aqui. Tá? E repara aqui, ó, igual eu falei, no mesmo contexto que Deus muda o nome de Jacó para Israel, ele promete que ele vai ser fecundo e vai ter uma multidão de nações. É a mesma coisa que acontece aqui, ó, quando Deus fala com Abraão. Olha só, no contexto onde Deus muda o nome de Abrão para Abraão, Deus promete que ele vai ser fecundo e ele vai ser pai de muitas nações. Tá? Então você vê que esse contexto de mudança de nome e promessa de ser pai de muitas nações, Deus ele repete isso, né, com Abraão e depois com Jacó. Tá? Aqui é o trecho onde eu queria chegar junto com vocês aqui para a gente entender então como que Jacó ele vai ser pai de muitas nações. Eu vou agora abrir a Bíblia aqui porque esse é um texto um pouco extenso, tá? Para a gente poder ler. Depois eu volto aqui nessa apresentação. Gênesis 48, dos versos 11 até o 20. Gênesis 48, nós vamos ler do 11 até o 20. Bom, irmãos, nesse texto aqui, Gênesis 48, do verso 11 ao 22, fala assim, ó. Então Israel disse a José: eu não esperava ver o seu rosto outra vez, e eis que Deus me permitiu ver também os seus filhos. E José, tirando-os dentre os joelhos do seu pai, se prostrou com o rosto em terra diante dele. Depois, José pegou os 2 filhos e os colocou diante do pai. Pegou Efraim com a mão direita para que ficasse à esquerda de Israel, e Manassés com a mão esquerda para que ficasse à direita de Israel. Mas Israel estendeu a mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, que era o mais novo, e pôs a mão esquerda sobre a cabeça de Manassés, cruzando assim as mãos, mesmo sendo Manassés o primogênito. E Israel abençoou José, dizendo: o Deus em cuja presença andaram os meus pais Abraão e Isaque, o Deus que tem sido meu pastor durante a minha vida até esse dia, o anjo que tem me livrado de todo mal, abençoe esses meninos. Que por meio deles seja lembrado o meu nome e o nome dos meus pais, Abraão e Isaque. Que cresçam e se tornem uma multidão sobre a terra. José viu que o seu pai havia posto a mão direita sobre a cabeça de Efraim, e isto não lhe agradou. Pegou a mão de seu pai para mudá-la da cabeça de Efraim para a cabeça de Manassés. E José disse ao pai: não assim, meu pai, pois o primogênito é este. Põe a mão direita sobre a cabeça dele. Mas o pai recusou e disse: eu sei, meu filho, eu sei. Ele também será um povo. Também ele será grande. Mas o seu irmão menor será
maior do que ele, e a sua descendência será uma multidão de nações. Assim os abençoou naquele dia, declarando: por vocês Israel abençoará, dizendo: Deus faça com você como fez com Efraim e Manassés. E assim Israel pôs Efraim antes de Manassés. Irmãos, o que está acontecendo aqui? Repara que nesse texto, tá, tem alguns detalhes aqui que a gente vai passar por eles aqui primeiro, né? O primeiro deles é o seguinte: Efraim é o nome do filho mais novo de José. José, quando ele foi levado, né, para o Egito, ele se casou ali com uma egípcia, com uma gentia, tá? Então José teve 2 filhos. O primeiro deles se chama Manassés. E José deu o nome de Manassés para o seu filho, né, dizendo que Deus o fez esquecer toda a aflição que ele passou. E aí depois José tem um outro filho chamado Efraim. Efraim, José deu esse nome, né, para o seu segundo filho, dizendo que o Senhor me fez crescer e ser frutífero nessa terra aonde eu sou estrangeiro, né? Então, o significado da palavra Efraim, a raiz do nome Efraim, significa ser frutífero. E olha o que Isaac, né, Jacó ou Isaac, ele vê aqui. Jacó, ele vai abençoar os filhos de José já ao final da sua vida ali, né? Então, a Bíblia vai falar que Israel, ele já estava ficando cego, né? Os seus olhos já estavam enfraquecidos, tá? Aí ele faz exatamente, ó, o que está nessa imagem que eu coloquei aqui para vocês, ó. O que José fez? O que José fez aqui? Ele levou os seus 2 filhos, né, para tentar ajudar ele na bênção do seu pai. Ele colocou o seu mais velho à direita do seu pai, Israel, para que quando ele chegasse ali, o Israel apenas pudesse estender a mão e colocar ali... Opa, minha mão tá aparecendo aqui não. Para que Israel pudesse apenas estender a mão e colocar a mão direita já sobre a cabeça de Manassés, que é o mais velho, e a mão esquerda sobre a cabeça de Efraim, que é o mais novo. Só que quando Israel vai abençoar os filhos de José, o que ele faz aqui? Ele cruza as mãos. Ele vai cruzar as mãos exatamente do jeito que está aqui, ó. Ele vai levar a mão direita até Efraim e vai levar a mão esquerda até Manassés. Por que disso, irmãos? Repara que Israel, ele tá com todas aquelas promessas que Deus tinha feito desde Abraão, que passou para Isaac e passou para Jacó, tá? Então ele está com todas essas promessas em mente. A promessa de que ele seria fecundo e que multidão de nações sairiam dele. E aí, claro que o Israel ele não pegou aqui apenas pelo nome, tá, de Efraim, mas ele vendo que José tem um filho chamado Efraim, que significa ser frutífero, que significa frutificar, né? Ele se lembra de todas aquelas promessas que Deus fez para ele, desde o seu avô Abraão, passando por Isaac e chegando até ele, de que ele seria frutífero, de que dele viria uma multidão de nações, né? E que ele cresceria dessa maneira. Então ele vendo ali Efraim, poxa, peraí, o nome do meu neto Efraim significa ser frutífero, significa crescer, multiplicar, ser frutífero, né? Dar frutos. Então ele vai lá e passa a sua bênção da mão direita, a sua bênção principal para Efraim, tendo isso em mente. Tá? E aí, nesse contexto, ele vai passar o direito de primogenitura para Efraim. Ele vai tirar o direito de primogenitura dessas bênçãos do primogênito para... Ele vai tirar de Manassés e vai passar para Efraim. Assim também como é dito para nós lá no primeiro livro de Crônicas, capítulo 5, os versículos 1 e 2. Deixa eu abrir aqui. 1 Crônicas, aqui, ó. 1 Crônicas, capítulo 5, versículos 1 e 2. Olha só. Quanto aos filhos de Ruben, o primogênito de Israel, pois Ruben era o primogênito, mas por ter profanado o leito do seu pai, o seu direito de primogenitura foi dado aos filhos de José, filho de Israel, de modo que, na genealogia Ruben não foi contado como primogênito. Então nós vemos que a primogenitura de todo Israel
ele vai passar para quem? Aos filhos de José, que é exatamente o que ele está fazendo aqui com Efraim, ao cruzar as mãos ali, ao colocar a mão direita sobre Efraim e a mão esquerda sobre Manassés, tá? E aí, eu até coloquei aqui, para eu me relembrando aqui, tá? Multidão de nações, né? Olha só o que Israel vai falar para Efraim, tendo a mão direita sobre Efraim, que cresçam e se tornem uma multidão sobre a terra. Irmãos, esse cresçam aqui, né? Se multipliquem, cresçam aqui. No hebraico, ele é o termo, deixa eu pegar aqui para vocês, deixa eu trocar a Bíblia aqui. Eu vou pegar essa aqui, ó, que eu tenho um dicionário Strong nela. Versículo 19. Não, peraí. Qual que era o versículo que eu estava ali? Aqui, ó. Versículo 16. Cresçam em multidão no meio da terra. Essa palavra cresçam aqui, ela é do hebraico dagá. A origem dessa palavra, ela significa peixes. Tá? Essa é a única vez na Bíblia inteira que essa palavra dagá, ela é utilizada. Tá? Ela significa se multiplicar como peixes. Então, olha o que Israel está falando aqui para Efraim. Deixa eu só voltar para cá. É como se a gente pudesse traduzir da seguinte maneira, que vocês cresçam e se multipliquem como peixes em multidão sobre a terra. Então, Israel está falando para Efraim ser tão frutífero que ele vai se multiplicar e se crescer. Ele vai crescer e se multiplicar como peixes em multidão sobre a terra, tá? E aí que já dando um spoiler, né? Futuramente, quando Jesus está chamando ali seus discípulos, o que ele fala para Pedro ali, né? Que ele vai fazer deles pescadores de homens. Então a gente vê que essa promessa aqui de crescer e se multiplicar como peixes sobre a terra, ela vai crescendo, 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 até que chega lá na plenitude dos tempos, né? Onde Cristo vem à terra e ele ordena, olha, os peixes, né, já cresceram sobre a terra, agora chegou a hora de pescá-los, vocês se tornarão pescadores de homens, tá? E aqui, irmãos, quando Israel fala aqui, né, que Efraim ele vai crescer e se multiplicar em multidão, né, que a descendência dele será uma multidão de nações, aqui embaixo, ó, a sua descendência será uma multidão de nações. Essa multidão de nações aqui, essa palavra que está aqui no hebraico, é a mesma palavra que também pode ser traduzida por plenitude. Então é a mesma coisa que se Israel estivesse falando para Efraim, olha, a descendência deles será a plenitude das nações, ou a plenitude dos gentios, que é justamente a mesma coisa que Paulo vai falar para a gente também, lá em Romanos 11, 25. Deixa eu pegar aqui, ó. Romanos 11, 25. Olha o que Paulo fala aqui. Porque eu não quero, irmãos, que vocês ignorem este mistério. Paulo está falando novamente do mistério que Deus endureceu em parte ali Israel, né? Do mistério de dois povos em um, tá? Para que não fiquem pensando que são sábios. Veio o endurecimento em parte a Israel, até que tenha entrado a plenitude dos gentios. Ou seja, até que se cumpra essa promessa aqui que Israel está passando para Efraim, que a descendência dele será uma multidão de nações, ou a plenitude dos gentios, até que isso aqui chegasse, então Israel seria endurecido em parte. Então você percebe, irmãos, que Israel está passando toda aquela promessa, né, de crescer e se multiplicar e se tornar uma multidão de nações para que futuramente pudessem ser pescados para Efraim. Efraim que significa ser frutífero, que significa multiplicar. Tá bom? Então essa promessa saiu desde lá de Abraão e chegou até, passou por Isaac, chegou em Jacó e chegou até Efraim. E ali, só para a gente encerrar essa primeira parte desse estudo, tá? Eu quero ler com vocês aqui Gênesis 49, o versículo 22.
que é quando quando Jacó ele está dando a bênção para todos os seus 12 filhos. E quando ele chega para dar a bênção para José, olha o que Jacó fala. José, ele é um ramo frutífero. Lembra ali de Efraim? Então Jacó está falando, José, ele é um ramo frutífero. Ramo frutífero junto à fonte. Os seus galhos se estendem sobre o muro. Irmãos, essa promessa que Deus faz aqui, né, para Efraim por meio de Jacó é maravilhosa demais, irmãos. Deus ele promete aqui por meio de Jacó que José, através de Efraim, será um ramo frutífero e que os seus galhos vão se estender por sobre os muros. Ou seja, ele vai crescer tanto que ele vai expandir além do próprio Israel, tá? Que é exatamente o cumprimento de todas as promessas que nós vamos ver lá no futuro, quando Deus inclui os gentios ali na boa oliveira, né? Já dando aqui um spoiler aqui para vocês nos próximos estudos. Quando Paulo ele vai falar sobre a boa oliveira e a oliveira brava, né? Ele vai falar que nós, como gentios, nós somos enxertados nessa oliveira. Mas essa promessa, ela vem desde lá de trás. Olha só, que Jacó falou, ele passou a promessa, a bênção, né? Para José, falando que José, por meio de Efraim, será frutífero e que os seus galhos vão se estender sobre o muro. Amém, irmãos? Então aqui, essa foi aqui então a primeira parte desse estudo, tá? Onde nós estudamos aqui sobre as promessas de Deus lá no Antigo Testamento. Então Deus prometeu para Abraão, para Isaac, para Jacó, e essa promessa chegou até Efraim. Guarde esse nome Efraim, tá? Porque no próximo vídeo nós vamos ver aqui sobre o reino de Israel, sobre essa divisão do reino, e nós vamos entender por que Efraim é tão importante na história para a inclusão dos gentios, tá bom? Se você gostou desse vídeo, não se esqueça, deixa aqui embaixo o seu like, se inscreva no canal se você não for inscrito, tá? E compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam ser abençoadas aqui com esse estudo e estar junto aí com a gente durante todo esse decorrer aqui desse estudo, tá bom? Um abraço, fique com Deus e até nosso próximo vídeo. Até lá!